Aleluia. Gênesis capítulo de número 22. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus à prova a Abraão e disse-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor, nos ajude a entender tua palavra e aplicá-la em nossos corações para a transformação das nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante da história deste homem que é intitulado o pai da fé, Abraão. Mas seu nome nem sempre foi Abraão. Antes ele era Abrão, e isso já foi ensinado aqui nessa igreja. Nós estamos diante de um pai de família, de um chefe de família, que ouve o chamado de Deus, pois ele morava em um lugar juntamente com toda a sua parentela. E o lugar onde Abraão ou Abrão morava era um lugar de uma idolatria muito terrível. E os estudiosos, os rabinos, aqueles que estudam a história deste homem, dizem que Abrão, desde pequeno, não se conformava com a adoração a vários deuses. Não se conformava em ver as pessoas procurando para cada situação de sua vida um Deus diferente. Para aquele que queria uma bênção financeira, tinha o Deus da área financeira. Para o que queria uma providência na sua área sentimental, procurava um Deus da área sentimental. Para quem queria um Deus para curar a sua carne, procurava o Deus da cura material. E ele olhava e não se conformava em, para cada situação da vida do ser humano, um Deus a operar. E ele via cada vez mais as mazelas aumentando, e ele não se conformava. E dentro do seu coração ardia a convicção da existência de um único Deus. Um único Deus. E que é Deus para prover na área financeira, é Deus para prover na área sentimental, é Deus para curar, é Deus para fazer o milagre que eu e você precisamos. Não precisamos de vários deuses. Isso ardia no coração de Abraão, fazendo com que Deus enxergasse isso nele e o chamasse para si. E ele ouve o chamado de Deus e atende ao chamado de Deus. E o que Deus fala para Abraão é: saia, se afaste do meio da sua parentela, saia daí e vá para um lugar onde eu já preparei para você, e lá você vai ter liberdade de seguir a sua fé como ela está em seu coração. Abraão, ele ouve o chamado do Senhor. Ele toma sua esposa, até então não tem filho, pois sua esposa é estéril. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A esposa de Abraão ela não podia ter filhos. Abraão não tinha filhos, pega seu sobrinho Ló e parte em direção à direção que Deus lhe tinha mostrado. Saia do meio da sua parentela, saia do meio da idolatria, saia do meio da adoração a vários deuses. Saia do meio daqueles que para cada situação tem um Deus diferente. E ele tira Abraão dali e leva Abraão para um lugar onde será apenas Abraão e Deus, um único Deus, um Deus que fez todas as coisas.
E Abraão ouve a voz desse Deus, e ele vai. Ele escuta a voz de Deus, ele leva a sua família, ele tira a sua família do meio da idolatria e leva a sua família para o lugar da verdadeira adoração. E ele edifica o altar e ele sacrifica a Deus. E ele oferece a Deus o que ele tem de melhor. Meus queridos, acontece que quando Deus nos chama, uma coisa Deus olha para nós. Ele olha para o firme propósito que há em nossos corações. Ele olhou para Abraão e viu que Abraão tinha o desejo de adorá-lo como o único Deus. Mas Abraão ainda precisava de transformações em sua vida. Ele precisava de lapidações na sua vida. Nós todos estamos aqui, um dia aceitamos a Cristo, mas nenhum de nós aceitamos a Cristo já prontos, já crentes perfeitos. E eu continuo dizendo que nenhum de nós ainda atingiu a tal perfeição. Nenhum de nós atingiu o ponto em que podemos dizer, já atingiu o patamar mais alto da minha fé. Estamos todos em processo de lapidação na mão do próprio Deus. E Deus chama Abraão tem uma fé em um Deus único, e Deus o chama, tira ele do meio da sua parentela, leva para um lugar distante e começa a trabalhar em sua vida. Primeiro, Deus é aquele que enxerga onde a nossa visão não alcança. Nós somos ovelhas, olha para mim, diga: eu sou ovelha. Sabe por que a Bíblia não compara você com águia? Você não é águia. A Bíblia nunca comparou ninguém com águia. Sabe por que a Bíblia não compara você com um leão? Você não é leão. Ninguém é leão. Sabe por que a Bíblia não compara você com nenhum outro animal? Mas a Bíblia diz que você é ovelha. É o Salmo 100 que diz: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Por que Deus não nos fez águia? Porque a águia tem defesa, ela tem garra, tem bico, tem uma visão espetacular. O leão, ele tem a sua garra, ele tem sua força, ele tem tudo, ele tem defesa. Aí Deus vai, pega o seu povo e diz: vocês são ovelha. Qual é a defesa da ovelha? Nenhuma. Ovelha não tem nada para se defender. Ovelha não tem garra, não tem caninos. Ovelha não tem nada para se defender. Então Deus diz: vocês são ovelhas. Por quê? Primeiro, eu quero um povo dependente de mim. Deus não quer um povo autossuficiente, um povo que diga: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus para cura, eu não preciso de Deus para milagre financeiro, eu não preciso de Deus. Deus quer um povo que dependa dele. É cura, Senhor, me cura. É providência financeira, Senhor, me dá providência financeira. Por isso que Deus nos compara com ovelha, porque ovelha é cega. Ovelha não enxerga mais de 10 metros, ela não enxerga. Você já viu como é que a ovelha anda? Tombando uma na outra, porque ela não enxerga, ela só vê vulto, ela fica cega, ela precisa das outras pertinho dela, porque ela sabe que está indo para o caminho certo, porque se ela tomba em um igual, tem um crente aqui, opa, tem outro crente aqui, então estou no caminho certo. Mas se ela tombar num crente errado, ela vai para o lugar errado, né? Então a ovelha tem que ser esperta, tem que tombar de um lado, olha, tem crente aqui, tem que pegar, dar glória a ele. Se ele der glória, então é crente que dá glória a Deus, né? Diz aleluia. Se ele disser aleluia, é um crente que vale a pena você segui-lo. Ovelha é cega, ela é dependente do seu pastor. Ela precisa que o seu pastor a leve para um lugar que tenha comida, que tenha água. Ela é dependente dele, da proteção dele. Então Deus não quer um povo autossuficiente. Deus quer um povo que seja totalmente dependente dele. Então Abraão, ele se faz dependente de Deus. Ele vai na direção que Deus o manda, e ali está. Mas como todos nós, um dia também ouvimos o chamado de Deus,
Abraão passou pelo processo de transformação, nós estamos passando por esse processo de transformação. Então, a primeira coisa que Deus faz, Deus diz: Abraão, existe algo em você que está faltando, para que sua família, Abraão, seja uma família que me agrade, para que a sua família seja uma família, porque a nossa família tem que ser um altar para Deus, tem que ser um altar para Deus. E o que é um altar? Um altar é um lugar em que se oferece algo a Deus e fica aguardando a aprovação ou a reprovação de Deus. Deus não é obrigado a receber o que eu estou lhe dando. Primeiro Deus olha e pesa o meu coração, e depois Deus aceita a minha oferta. A minha família tem que ser um altar para Deus, um altar para Deus, para que Deus derrame do seu fogo, para que Deus derrame da sua glória, para que Deus derrame do seu poder. Então Deus diz para Abraão: Abraão, para que a sua família seja um altar para que eu derrame meu poder, está faltando algo na sua vida, e não dá para fazer milagre com você incompleto. Está faltando uma letra no seu nome. Eu vou acrescentá-la. Seu nome é Abrão, pai da altura, pai da estatura. Eu vou acrescentar mais uma letra no seu nome, e o seu nome vai ser Abraão, o pai de uma grande multidão. Aí Deus vai e muda o nome dele. Seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão, o pai de multidões, porque eu quero que você seja um ganhador de alma. Eu quero que você seja o pai de todos aqueles que se aproximarem de você. Eu quero que você seja o meu representante nessa terra. Aí acrescenta o nome de Abraão. Aí Deus olha e diz: Abraão, para que tua família seja um palco para eu derramar o meu poder, tem algo na tua esposa também que eu não estou querendo. Tem letra demais no nome dela. No teu tinha letra de menos, e no dela tem letra de mais. O nome dela é Sarai. Então vou arrancar uma letra e vai ser Sara, porque para eu derramar o poder sobre ela, eu preciso arrancar algo que está na vida dela. E olha o mistério: a letra que Deus acrescentou ao nome de Abrão foi a letra Aleph. A letra Aleph, ela representa Elohim, ela representa Deus. Ela representa a essência de Deus, o poder de Deus. Então Deus acrescenta em Abraão mais de si. Deus coloca em Abraão mais do seu nome. Abraão agora, ele não está mais só atrás da altura, do crescimento, da estatura. Agora Abraão está atrás de Deus. Está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus acrescenta a letra Aleph, e no nome de Sara, Deus tira a letra Yud. Deus arranca. A letra Yud, no alfabeto hebraico, representa braço, mão. Ela é representada como uma mão. Então, o que é que Sara tem que não agrada a Deus? O que é que a família de Abraão tem que não agrada a Deus? Abraão precisa mais de Deus, e Sarai tem muito da humanidade. O braço, ou o Yud, que está na vida de Sarai, significa o braço humano, a mão humana. Você está vendo essa guerra que está lá em Israel agora? Culpa de quem? Não tem medo de falar: não, você não vai pecar não, chega lá, ela não vai te bater não, você chegar lá no céu. Culpa de Sara. Culpa de Sara. Porque Deus disse para Abraão: eu te darei um filho. Abraão chega lá e diz: ô minha velhinha, Deus falou que vai nos dar um filho. Ela disse: só se for para escrava, porque meu, nessa idade? Nessa idade humana, olha o braço humano atrapalhando a obra de Deus. Olha o Yud humano atrapalhando a obra de Deus. Só
só se for com H, porque comigo não dá. Olha a idade que eu estou. Eu tenho idade de ter filho, eu tenho idade de ter menino. Aí o Abraão, coitado, balançou da fé, catou a escrava e veio Ismael. É todos os caras que estão o Ramais, a Palestina, é tudo descendente de Ismael. Tudo começou lá. Porque o Iude que estava na vida de Sara estava atrapalhando Deus de fazer um milagre. Então diz: para que a sua família seja um palco de milagre, eu preciso acrescentar mais de mim em você, e tenho que arrancar mais humanidade da vida de sua mulher. Porque tudo que é preciso de pé, sua mulher sempre coloca no humano. Vai a escrava, joga a escrava, depois manda a escrava. Aí quando o menino nasce, quando o Ismael nasce, o Ismael é brabo, é o jumento brabo. Aí ela chega lá para Abraão e diz: expulsa essa mulher com esse menino daqui. A mamãe, olha o Iude na vida dela. Aí como é que Deus vai operar no meio de uma família dessa? Como é que uma família dessa vai ser um palco para que Deus tenha liberdade para fazer seus milagres? Deus disse: só dá para fazer milagre na sua família, Abraão, se você deixar eu acrescentar de mim na sua vida e tirar a humanidade da vida de sua mulher. Aí Deus vai e arranca o Iude da vida dela. Ela é a Sarai, agora fica Sara. E Deus vai tirando. E como é que Deus faz isso, pastor? Como é que Deus tira? Deus tira essa humanidade no estalar de dedo. A gente dorme e já acorda toda. Não. Deus cria situações, Deus permite situações, Deus traz situações em nossas vidas que nos obriga a ser transformados. Um dia alguém falou algo, e isso é muito interessante: nunca peça vitória para Deus. Se você não quer luta, não peça vitória. Porque como é que Deus vai te dar vitória sem te dar luta? Não existe. Se você quer que Deus, Senhor, me faz um vencedor, anota aí um monte de luta aí, de luta, batalha, peleja, guerra para ele. Ele quer vencer, então vamos botar a prova na vida dele, vamos botar dificuldade na vida dele. Ele não quer ser vencedor? Então vamos botar, manda lá. Porque para que eu seja vencedor, eu preciso enfrentar algo. Para que eu venha vencer, como é que eu vou vencer uma prova? Eu era maratonista. Como é que eu vou vencer uma prova se eu não chegar lá e não me inscrever na corrida? Como é que eu vou ter um troféu na minha casa se eu nem da prova participei? Se você quer vitória, diga: Senhor, para as lutas que surgirem na minha vida, me dê força para vencê-las e ser vencedor. Não fica pedindo vitória não, porque se prepare para a chegada da luta. Alguém diz: Senhor, me dá paciência. Até parece que paciência é um pacotinho, né? Pronto, que a gente dorme e acorda, e do lado da cama já tem uma caixinha com o nome paciência. A gente abre ela está toda pronta e a gente já começa. Não, se você quer ter paciência, Deus vai fazer situações surgirem na sua vida que vão obrigar você a ter paciência. Deus te dá um meio para exercitar a paciência. Ela não vem pronta. Ela não vem pronta. Então Deus, ele precisa fazer um milagre na vida ou na família de Abraão, mas ele encontra essa dificuldade, ele encontra algo faltando na vida de Abraão e algo sobrando na vida de Sarai. Essa família está desregulada, essa família está desestruturada. Deus precisa ajustá-la para que ela seja uma família que se torne um palco para o milagre de Deus. A esposa tem que ser Sara. Sara, não Sarai. As irmãs, repita comigo: não Sarai. Diga: longe de mim. Sarai. Sarai é aquela mulher que ela só vai para a coisa humana, para a humanidade, para o braço humano. É o varão dizendo: olha, Deus vai mostrar. E elas dizem lá: quer ver?
ao Iude, quando esses Iude começar a aparecer, você diga: arranca Jesus do Iude da minha vida e me faz Sara. Diga às irmãs: me faz Sara. O varão precisa mais de Aleph, precisa mais de Deus, precisa mais da essência do Todo-Poderoso, precisa mais da força de Deus na sua vida, que é o que Abraão precisava. E Deus acrescenta na vida dele e subtrai na vida de Sarai. Observe que, primeiro, Deus faz uma coisa: Deus acrescenta na vida de Abraão, e o que é que ele faz depois? Isso no capítulo 17. No capítulo 17 de Gênesis, ele muda o nome de Abraão para o nome de Sara. Quando chega no capítulo 22, ele chega e diz: Abraão, é o seguinte, eu quero que você acorde amanhã cedinho, pega o teu filho Isaque, o teu único filho. O interessante, irmão, é que Abraão aqui já tinha Ismael. Ismael já existia, Ismael era filho de Abraão. Mas olha como é que Deus trata, olha como é que Deus faz. Deus diz: pegue o seu único filho, o que você ama, e sacrifique ele para mim. Leva ele para cima do monte lá, o Monte Moriá, e vai sacrificar ele a mim. Sara está onde? Onde é que Sara está nesse momento da conversa com Deus? Ninguém sabe. Deus não coloca ela na conversa. O Iude ainda não tinha saído totalmente da vida de Sara. Ela ainda tinha um pouquinho de Sarai. Seja sincera, as varoas, as irmãs. Se Sara, se Abraão chega lá e diz: ô mulher, ô Sara, o meu amor, meu bem, o B, Deus veio ontem de madrugada e disse que é para eu levar Isaque para decepar a cabeça dele, lá em cima do monte da 3 dias. Você acha que Sara ia dizer o que para Abraão? Se você sair pelaquela porta com esse menino, se você sair dessa porta com esse menino, não pode. Primeiro, você não vai nem chegar nem na porta. O que tem de panela de pressão, o que tem de pau, que lá é a panela de barro, de pau aqui, você experimente levar meu Isaque. Aí Deus faz o que? Abraão, vem cá, pega Isaque, teu filho, na calada da noite, escondido, assim, fala na nossa vida. Porque ainda não, o Iude ainda não saiu 100% da vida dela. Ainda tem um toquinho de Iude ainda querendo atrapalhar ainda. Eu estou decepando aos poucos, mas ainda tem um grãozinho de Iude na vida dela ainda. Abraão sai de madrugada, Sara não vê, ele vai-se embora e vai sacrificar Isaque, porque Abraão de fato tinha recebido Aleph, mas Sara ainda não tinha perdido totalmente o Iude da sua vida. Ainda tinha um pedaço de Iude na vida dele. Abraão sai de madrugada, pega o menino. E aqui eu vou finalizar a mensagem dizendo: alguns dizem que Isaque tinha 17 anos. Ele não poderia ter menos do que isso, porque foram 3 dias de viagem. Não pode ser uma criança, não era um adolescente. Aí você vai entender, a minha mensagem vai finalizar aqui agora e você vai entender. Isaque não era um adolescente. Eu já afirmei, mas não faço isso mais, que Isaque tinha 17 anos, mas a Bíblia não diz, e nós não podemos dar voz à Bíblia onde ela não tem. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas ele tinha idade de andar 3 dias e 3 noites, e quando chegou no lugar, a Bíblia diz que Abraão deixou os jumentos, deixou os servos e subiu só os 2. E quem foi que subiu com a lenha nas costas? Isaque. Ele não tinha 17 anos, ele não tinha 15, não tinha 12 anos. Aí entra um monte de suposições, alguns dizem 37, os outros dizem 25, outros dizem 20 anos, e a maioria dos rabinos acham que ele tinha 33 anos. Acreditam que ele tinha 33 anos de idade. Pela simbologia que ele tem com Cristo,
A simbologia, porque Deus ofereceu o seu único filho para salvar a humanidade. Abraão oferece seu filho a Deus. E existe uma semelhança entre Isaac e Jesus. Olhe para mim aqui que eu vou finalizar. Um dia Jesus estava pregando e ele falava sobre a vida e a morte. Ele disse: aquele que crê em mim jamais morrerá, mas terá a vida eterna. Alguém disse assim: olha, todos os profetas morreram, inclusive Abraão, nosso pai, morreu. Como é que você está dizendo que quem crê nas suas palavras não morrerá? Aí Jesus disse: Abraão, de quem você está falando, esse Abraão aí, ele se alegrou quando me viu. Aí alguém olhou assim e disse: como assim você não tem nem 50 anos? Abraão viveu há 1700 anos antes. Como é que Abraão te viu? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou Deus. E quando foi que Abraão viu Jesus? Quando foi que Abraão viu Jesus? Ninguém sabe. Alguns dizem que foi no capítulo 15, naquela visão tenebrosa que ele teve, mas a maioria acredita que Abraão viu Jesus naquele momento em que ele e Isaac estavam subindo o monte Moriá, e Isaac estava na frente carregando um feixe de lenha nas suas costas, e Abraão olhava e via, e uma hora a visão de Abraão via seu filho carregando a lenha, e em outra hora Abraão via um homem com 33 anos, todo machucado, coroa de espinho na sua cabeça, carregando uma cruz e subindo um monte para ser sacrificado. Chega um momento que Isaac para no meio da ladeira, com aquela lenha nas costas, e diz: pai, aqui está a lenha, o madeiro, o facão está aí nas suas mãos, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para o filho e diz assim: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. É neste momento que ele olha e vê Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão viu Jesus Cristo no lugar do seu filho ali subindo com aquela lenha nas costas. A família, para ser uma família estruturada na presença do Senhor, ela primeiro precisa ter mais de Deus. Ela precisa ter mais de Aleph, mais de Elohim, mais de Deus. Ela precisa ter menos de humanidade, menos de dependência material, e ela precisa se doar e ser capaz de oferecer o que é melhor na sua vida, para agradar aquele que é todo poderoso. Vamos nos aproximar de um congresso aí, onde o tema é família sobre a rocha. É isso? Família sobre a rocha. Família sobre a rocha. É o congresso. É o congresso da família que virá. Quando Isaac chegou lá em cima, que Abraão chegou lá em cima, ele não tinha 17, ele não era um adolescente que o pai amarrou as mãos e os pés, não. Ele não foi pego por trás, amordaçado, recebeu uma rasteira, caiu no chão, o pai amarrou rápido, um velhinho de 100 anos, imagina, um velho de 100 anos dando uma rasteira no menino de 17, um velho de 100 anos, passou a rasteira, amarrou. Não, ele já sabia que ele era o sacrifício. A Bíblia diz que ele deitou-se sobre a lenha, ele deitou-se, ele entendeu. Deus, meu pai falou que Deus vai providenciar o cordeiro. Se for eu, amém, mas se for outro, ele já está chegando e eu creio nele. Quando Isaac está lá pronto, entregue, que Abraão está completamente determinado. Há quem diga que Abraão não sacrificou Isaac, mas eu digo para você, Abraão sacrificou Isaac sim. Ele só não matou o menino, ele só não matou, mas ele sacrificou.
Sabe por quê? Porque Deus tem um poder. Deus foi lá na frente, no futuro, e disse: deixa eu ver se ele realmente é capaz de matar o filho por mim. Deus foi lá no futuro e viu, ele é capaz de matar. Deus volta e diz: Abraão, não faça mal ao menino, porque Deus viu que você é capaz de oferecer seu filho por ele. Ele ofereceu Isaac, sim. Ele só não matou o menino, ele só não fez mal à alma daquele jovem, mas ele ofereceu no seu coração o seu filho. Você está disposto a oferecer o que é de melhor na sua vida? Então prepare a sua vida, porque ela vai ser um altar para que Deus faça milagre em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. As palmas louvem e agradeça a Deus que vive para sempre. Jesus de Nazaré.